Oi, Felipe, boa noite. Sidney Marinho, da Litoral News. Queria ouvir de você uma análise dessa primeira fase como um todo, desse jogo de hoje. Eu sei que você só projeta adversário a partir de agora, mas é inevitável, né? Projetar, pelo menos o lado da chave em que o Flamengo está ficando, está se desenhando um lado bastante duro, né? Um confronto contra o Bayern, passando um confronto contra o PSG. Vale aquela máxima de que quem quer ser campeão não pode escolher adversário? Obrigado, Felipe. Primeiro, grande fase de grupos. Conseguimos nosso objetivo de forma antecipada. Hoje a gente conseguiu segurar todos os jogadores que estavam com cartões ou estavam pendurados. Conseguimos dar minuto para jogadores que vinham tendo menos minutos. Conseguimos dar ritmo para alguns jogadores que precisavam mais de ritmo. E mesmo assim o time manteve o padrão. Fizemos um grande jogo, fizemos várias chances para fazer gol. Infelizmente a bola não entrou e no final das contas um empate que a gente sai com essa força de não ter perdido, né? Porque não é a mesma coisa sair daqui com uma derrota do que com um empate. Então saímos aí felizes, sem nenhuma lesão e com uma grande fase de grupos. E agora pensar no Bayern, nada mais além do que o Bayern de Munique. Next. Felipe, tudo bem? Dani Boaventura, Flamengo TV. Acho que essa tua primeira resposta já vai muito de encontro com o que eu queria perguntar. Assim, o torcedor mais ávido por resultado, ele vê a campanha do Flamengo e vê o empate hoje e ele fica um pouco frustrado como torcedor, né? Passionalmente. Mas a importância de você conseguir poupar jogadores com cartões, de você conseguir dar essa rodagem, de você conseguir dar confiança para um grupo como um todo, para a continuidade, tendo em vista que a gente tem um adversário europeu de força extrema pela frente numas oitavas de final, e até do resultado também. Queria que você fizesse tua análise um pouco generalista, assim, do que você conseguiu oferecer hoje ao Flamengo, apesar de não ter vindo uma vitória. Não, o resultado, claro que o torcedor sempre vai querer o resultado, sempre espera vitórias, né? Mas eu tenho um caminho traçado, um plano traçado para a gente chegar até essa vitória. E o resultado nós não controlamos, nós controlamos a forma que nós temos de jogar, de impor o nosso ritmo, de jogar do jeito que o Flamengo pede. E o time fez isso. O time fez, pressionou alto, teve a bola, saiu bem da pressão, conseguiu dominar todo o território, jogar no campo do adversário, praticamente dentro da área deles. Chutamos muitas bolas no gol, perdemos várias chances. Infelizmente a bola não entrou no momento que tinha que ter entrado. E assim como eu falei, o resultado a gente não controla, mas a forma sim. Felipe, Mauro César, UOL, Jovem Pan e TV Cultura. Você definiu muito bem na coletiva passada a questão dos níveis dos times europeus e a possibilidade, em tese, claro, dos times sul-americanos, brasileiros enfrentarem, e agora vai enfrentar um deles. O Bayern seria um desses times, na sua avaliação, dessa elite, que é muito mais difícil de enfrentar, e, em cima disso, o Flamengo pode ter que se adequar a uma outra estratégia, ou você pretende jogar como vem fazendo, como fez contra o Chelsea, por exemplo? Bom, para mim, o Bayern, claro, faz parte dessa elite. É um time, um colosso, né? Um gigante europeu, time absolutamente dominante nos seus jogos, no seu campeonato nacional. E com um elenco extraordinário e com um treinador, obviamente, também excelente, né? Onde também nos dá muitas ideias para poder copiar e trazer para o nosso modelo também. Só que um jogo, tudo pode acontecer. E a forma que nós temos de jogar, nós temos de preparar os jogos, nós temos o nosso modelo de jogo, nós temos de treinar, de estudar os adversários, depois passar todo o plano para os jogadores, é sempre a mesma. Segundo o DNA do Flamengo pede, você tentar tirar a bola do adversário, propor, pressionar, depois propor jogo e ser o mais vertical possível. Isso que é o que o torcedor pede e é isso que nós vamos tentar fazer. Depende daí do adversário que a gente tenha pela frente. Sabemos da qualidade que eles têm e da forma que eles jogam. E aí, claro, com certeza eles vão tentar fazer o jogo deles, impor o ritmo deles e nós vamos ter com certeza também as nossas chances de poder fazer a mesma coisa e no final que vença o melhor. Felipe, aqui. Boa noite, Letícia de Almeida, BTB Esportes. Que o Alacian é um jogador com potencial altíssimo não é novidade para ninguém, né? Mas claro que fazer 2 gols numa competição como essa
abre ainda mais, né, para o cenário mundial o potencial que ele tem. Eu gostaria de saber de você como você conta com esse jogador para esta competição ainda e para o restante da temporada, e se há alguma preocupação de ele começar a despertar interesse de outros clubes. Obrigada. Não preocupação nenhuma. Está bem protegido pelo Flamengo, tem com certeza um contrato bem protegido, um jogador que a gente tem uma confiança muito grande, como eu já falei em outras entrevistas, um cara que tem fome de vencer, tem uma ambição, luta e trabalha diariamente para conseguir o objetivo dele, e consequentemente ajuda muito a nossa equipe e o Flamengo, e ainda tem muita margem de evolução. E o primeiro passo é o que ele está fazendo dia a dia. Trabalho, ele quer mais que ninguém, ele trabalha mais do que ninguém, e o resultado está se vendo hoje no campo, né? E eu fico muito feliz porque, para mim, ele já era, né? Mas hoje ele se torna uma realidade para o torcedor, né? Então é um jogador muito importante, que nos dá também polivalência, e principalmente uma das coisas que mais necessárias para o jogador de ataque, que é gol. Então estou muito feliz por ele, espero que ele continue evoluindo cada dia. Felipe, Simon Ledo, do Coluna do Fla. Obviamente você não vai falar quem vai jogar contra o Bahia, quem não vai, né? Mas hoje nós vimos, por exemplo, o Arrascaeta jogando quase o jogo inteiro, né? Foi até um bom tempo do segundo tempo. E é o principal jogador do Flamengo na temporada. Eu acho que isso é meio que unanimidade entre o torcedor, pelo menos. Existe talvez algum indício de que o Arrascaeta hoje foi mais usado e que ele, de acordo com o estilo do Bayern, no próximo jogo possa ser um pouco menos explorado? Não tem absolutamente nada que ver com o jogo do Bayern, o que eu decidi hoje, absolutamente nada. A única coisa que sim foi decidida foi os jogadores que estavam com cartão, e eu tentei não usar, e só usei o Bruno Henrique, porque o Bruno também precisa de minutos para manter ritmo, né, que não vinha sendo titular nos últimos jogos, mas eu não decidi ainda o plano do Bayern. E a partir do momento que eu começar a estudar, eu vou decidir quem vai jogar. Felipe, eu vou voltar a falar do Alacian, porque a gente sabia que ele jogava às vezes centralizado contigo na base, mas viu o Alacian começar no profissional mais aberto pelos lados do campo e mostrando qualidade ali. Hoje ele fez um gol que tem um gesto assim, técnico de pôr o ombro na frente dos zagueiros, que é coisa de atacante rompedor experiente, já com muita vivência. Você assim, percebe que ele pode completar o elenco do Flamengo usando essas características em todas as três posições da frente, e essa margem de evolução dele também é para ser um 9, possivelmente, nesse teu elenco? Ele subiu na hierarquia dos atacantes ali do Flamengo? A hierarquia é diária, né? Como eu falo sempre para vocês, eles competem entre eles, e aí depois eu tomo as decisões e eu escolho quem que eu acho que vai encaixar melhor com que a equipe, com as necessidades da equipe. Ele, além desse gesto técnico, ele usa as duas pernas, né? Que você falou, ele usou o ombro, mas ele usa muito as duas pernas. E ele finaliza muito bem com as duas pernas. E por mais que ele vinha jogando muito na ponta, acho que praticamente toda a base, eu vejo ele muito mais como um 9, um cara que ataca espaço, porque ele é um jogador muito leve, versátil, com saúde, se oferece o tempo todo e finalizador. Então, por mais que ele possa fazer isso, e faz, né? Ele faz pra gente, eu vejo ele mais como esse 9 que nos ajuda tanto, além de pressionar muito. Felipe, André Avelar, revista Placar. Você chegou aqui já sabendo o próximo adversário, claro, mas quão grande é a tentação de colocar todo mundo em campo, colocar todo mundo para jogar e vencer a partida, fazer a alegria da torcida que estava aqui presente? Então, esclarecendo, a sua escalação de hoje não tem a ver exatamente com o jogo do Bayern de Munique, é isso? Sim, não. O time que foi a campo, na minha cabeça, foi o time, primeiro, para dar minutos para jogadores que estavam sem minutos, pelo fato de já estarmos classificados, não pensando no Bayern de Munique, senão pelo fato de já estarmos classificados em primeiro. Poupamos jogadores com cartões, demos minutos para jogadores que precisam de minutos, outros que precisam de ritmo, e os jogadores que foram a campo, na minha visão, absolutamente suficiente para poder vencer o jogo, e fizeram um jogo digno de merecer vencer, na minha opinião.
Fizemos, como eu falei, controlamos, tivemos o domínio total do jogo, tivemos volume dentro da área deles, finalizamos e infelizmente o resultado não veio. Então, foi pensando justamente nesse ponto, para vencer o jogo. Felipe, Mauro Santana Comunicação. Finalizada a fase de grupos, seria muito fácil avaliar a participação do Flamengo pelo resultado, mas pelo desempenho e até mesmo a evolução física da equipe, qual a avaliação que você faz no sentido da resposta do time ao trabalho que foi feito de preparação ainda no Brasil? O que te surpreendeu? O que você acha que ainda precisa melhorar nesses 5 dias que antecedem as oitavas de final? Não me surpreendeu nada. Como eu sempre falo para vocês, a confiança que eu tenho nos meus jogadores, no elenco que é formado hoje no Flamengo. É um elenco muito forte, altamente qualificado, que jogamos de uma forma que é difícil para o adversário. Obviamente que tem adversários que conseguem nos causar dificuldade, como foi o caso hoje, né? Que é um adversário que conseguiu bloquear bastante a nossa progressão do ataque. Mas acredito que chegamos do jeito que esperávamos chegar aqui, mas todo jogo sempre nos dá o caminho traçado para poder evoluir, né? Coisas que precisamos evoluir, tanto no ataque como na defesa. Hoje tomamos um gol, precisamos corrigir esses erros durante esses 5 dias para chegar no Bayern da melhor forma e poder fazer um grande jogo. Felipe, tudo bem aqui? O Arrascaeta jogou 70 minutos, agora não tem muito o que poupar, né? Mata-mata. Ele vinha fazendo um trabalho físico muito bom esse ano. Ele está pronto para todos os mata-matas, para jogar integralmente todos eles? Total disposição para jogar 90 minutos, o que fizer falta, né? Então hoje ele jogou 70 e escolhi dar esses minutos para ele. Eu acho que ele é um jogador que joga melhor quando tem essa sequência. Não tinha cartão, jogou, e se precisar jogar 90, tenho certeza que vai conseguir jogar.